Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora de Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Estamos desfrutando de um estudo maravilhoso, interessante e informativo nesta passagem difícil e controversa na Bíblia. Bem, já terminamos de estudar os versículos mais difíceis. Não teremos mais tempo para os versículos 1 e 2 de Gênesis 6. Então vamos começar a estudar hoje o versículo 5, que é até onde nós chegamos no último estudo. Gênesis 6, versículo 5. Mas antes de qualquer coisa, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por tua santa palavra, pela revelação maravilhosa que é a tua palavra, Senhor, e porque nós podemos estudá-la. Te louvamos porque através dela aprendemos como viver e caminhar aqui nesta terra. Obrigado, Pai, por este meio de comunicação, o rádio, e porque através dele podemos alcançar muitas pessoas com a tua palavra. Te pedimos por aqueles que estão nos ouvindo agora, para que a tua palavra atue em cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este é um grande contraste com o que lemos em Gênesis 1:31. Quando Deus terminou a sua criação, lemos que Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Versículo 31 do capítulo 1, Deus viu. Versículo 5 do capítulo 6, e viu o Senhor. Que diferença drástica entre esses dois versículos. O que Deus viu, no capítulo 1, foi sua criação antes da queda, mas agora Deus vê algo após a queda do homem. Passaram-se centenas de anos desde o dia em que Adão pecou e violou a santa palavra de Deus. O que Deus vê agora na terra? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Que maravilhosa revelação temos aqui, e que nos dá alimento suficiente para pensar, meu amigo. Vale a pena ressaltar que em toda a lista de imoralidades nós encontramos um pecado que ressalta: a imoralidade sexual. Os aspectos sexuais parecem estar sempre listados em primeiro lugar na palavra de Deus. Por exemplo, veja Romanos capítulo 1, versículos 24 a 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Este é um pecado sexual. O lesbianismo, no versículo 26, a homossexualidade, no versículo 27 de Romanos capítulo 1. Novamente, você já observou que sempre que se dá uma lista de perversidades, os pecados sexuais estão sempre em primeiro lugar nessa lista? Por exemplo, vamos a Gálatas, capítulo 5, vamos ler o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição. Mais uma vez, esses dois estão liderando esta lista de pecados, adultério e fornicação. Em Efésios, capítulo 4, versículo 22, Paulo diz: Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqui temos, amigo, a perversidade nos dias de Noé, quando Deus trouxe o juízo sobre a terra. A maldade, então, se espalhou por toda a terra e se manifestou intensamente com os pecados sexuais. Não é algo esporádico. Veja que a Bíblia fala que é algo contínuo. Gênesis 6, versículo 5 diz: E Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente.
Não era algo esporádico, não era algo ocasional, mas sim algo contínuo. E não estava concentrando em um único lugar, mas por toda a terra. Agora, estas coisas têm acontecido em todas as civilizações em um tempo ou outro. Mas aqui na Bíblia vemos que tem um caráter duplo, que é contínua e em todos os lugares. Esta é a marca de um colapso iminente de uma civilização. E é o que Moisés chama de maldade e imaginação dos pensamentos. Versículo 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A maldade exteriorizada é o resultado de uma profunda corrupção de uma pessoa. Quando alguém se envolve em imoralidade sexual, é porque havia uma corrupção profunda no seu coração. Observe o que diz no versículo 5. Pensamentos de seu coração. Estes são os desejos que sempre estimulam as pessoas e as conduz às experiências. Quando Paulo escreveu sobre os desejos enganosos em Efésios 5, é o que hoje chamamos de impulsos. De onde as pessoas tiram esses impulsos sexuais nos dias de hoje? Bem, hoje em dia temos nas bancas revistas que publicam nudez, pornografia, temos a internet cada vez mais explorando esta parte que acaba incentivando esses impulsos, esses desejos enganosos. E depois, é claro, temos a televisão que certamente fez todo o possível para desmoralizar a nossa sociedade. Em certa ocasião eu fiquei curioso para assistir um determinado programa de televisão. Eu nunca tinha visto, mas tinha o maior ibope e todo mundo falava sobre o programa. Então, numa sexta-feira à noite, voltando para o hotel onde estava hospedado, decidi ligar a televisão e esperei até às 10 horas, que era quando começava o tal programa. Com certeza foi o programa mais desmoralizante que eu já vi na minha vida, um verdadeiro lixo. Nunca mais quero assistir o programa. Ele mostrava um homem casado na cama com uma outra mulher e todos os tipos de porcaria e insinuações, adultério, engano, mentiras e assim por diante. E cada vez que entrava em um lugar, estavam bebendo bebidas alcoólicas. Tudo isso por uma hora inteira. E esse era o programa de maior audiência e vai ao ar todas as semanas. Amigo, a televisão é um instrumento de corrupção dos nossos tempos. E ela cria na nossa mente o desejo do ilícito, do vulgar, do corrupto e da violência. Ela promete e estimula todas essas coisas. Agora, este mesmo tipo de coisa que prevalecia na época de Noé está sendo rapidamente aceito hoje em dia. Padrões morais e religiosos que costumávamos ter estão sendo deixados para trás. E eles estão sendo deixados de lado com contentamento. Eu moro na Califórnia e é uma das cidades mais importantes que declarou oficialmente a Semana do Orgulho Gay. Uma semana na qual os homossexuais e lésbicas marcham com orgulho. E esta semana foi dedicada pelo prefeito para homenagear os homossexuais, lésbicas e todas as suas formas vis de imoralidade. E ninguém protesta a respeito. As bibliotecas estão enchendo as suas prateleiras com literatura obscena. Os cinemas mostram todos os dias as coisas mais degradantes, com todos os tipos de pornografia, e chamam de entretenimento. Os pervertidos sexuais não só recebem propostas para cargos no governo, como também são admirados. A corrupção está crescendo mais e mais em todos os ramos da nossa sociedade. E nós estamos vendo uma cópia do que aconteceu nos dias de Noé. E foi exatamente isso que trouxe o juízo de Deus sobre a terra. Deixe-me ler uma profecia que o Senhor Jesus proferiu. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, começando com o versículo 37. Mateus 24, versículo de 37 a 39, onde lemos: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bem, essa era a cena nos dias de Noé. E alguns vão perguntar, como Deus pode enviar um dilúvio como juízo e destruir todas aquelas pessoas? Preste atenção, amigo. Vamos ler o versículo 6 de Gênesis 6. O versículo diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Agora sabemos que a Bíblia diz que Deus não se arrepende.
E eu não vou entrar na questão, pois não há contradição na Bíblia, na palavra de Deus. Deus não se arrepende, mas Deus pode querer uma mudança. E se Deus quer uma mudança, então eu estou de acordo com essa mudança, porque Deus jamais pode fazer algo errado. Qualquer decisão que Deus toma é correta. Então, se Deus quis uma mudança, aqui no versículo 6, que assim seja. Afinal, Deus criou a vida e creio que Ele tem o poder de tirá-la. Só Ele. Se Deus decide destruir a vida, é direito dele. Esse é o seu privilégio. Ele criou todas as coisas e tem o direito de destruí-las. Veja novamente o versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Vamos ver essa expressão, pesou-lhe em seu coração, por um momento. Você já observou o fato de que a palavra pesar está relacionada com amor? Você não sofre por alguém que não ama. Nós sofremos, sentimos pesar por pessoas que amamos. E quando lemos aqui no versículo 6, que pesou-lhe o seu coração, vemos que para Deus era como uma punhalada no coração, porque ele amava o povo sobre o qual ele estava enviando juízo. Encontramos a mesma verdade em Hebreus capítulo 12. Pois o Senhor disciplina quem ama. Deus disciplina seus filhos. Nós não disciplinamos os nossos filhos porque nós os odiamos. Disciplinamos os nossos filhos porque os amamos. Temos mais experiência na vida, vivemos mais do que eles, sabemos o que é melhor para eles. E quando colocamos limites e os disciplinamos, isso provém de um coração amoroso. Bem, assim é Deus também. Pois o Senhor disciplina quem ama. E aqui no versículo 6 diz que Deus queria uma mudança. E queria essa mudança porque seu coração sentia pesar pelas pessoas que ele amava. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E no versículo 7 de Gênesis lemos: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Vamos ver isto por um momento. Versículo 7. Eu quero repetir. Deus é o Criador do homem. Deus é o Criador da vida. Portanto, Deus tem o direito de destruir o que ele criou. Agora, essa não foi uma ação impulsiva de Deus. Deus não estava irritado e perdeu o controle. Nós, como pais, podemos cair nesse erro. Lembro-me de um tempo atrás, em um supermercado, de uma mulher com seu filho. O menino tinha feito algo que a incomodou e, em um momento de raiva, a mulher pegou o menino pela cabeça de um modo que o garoto caiu no chão e, apesar disso, ela nem se preocupou, ela não sentiu vergonha nenhuma. Bem, se Deus não age dessa maneira, então não funciona assim. Essa não é a maneira que Deus envia o juízo às pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, lemos: Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. A paciência de Deus, amigo. 120 anos Noé pregou o evangelho dizendo às pessoas que o juízo estava por vir. Me parece que Deus não agiu impulsivamente. E quando lemos em Gênesis 6, versículo 7, onde Deus disse: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Não foi um ato descontrolado, não foi impulsivo. Veio de um coração que estava pesaroso, doído pela maldade e pelo pecado do povo. O meu amigo J. Vernon Magui escreveu um livro sobre Gênesis. Ele tem 2 pequenos volumes do livro de Gênesis e eu estava lendo algumas de suas notas relativas a este capítulo em particular. Ele disse que quando Deus declarou isso no capítulo 6, versículo 7, de que iria destruir da face da terra os homens que ele criou, este juízo de Deus se justificava. O homem tinha a promessa de um Redentor em Gênesis 3,15. Deus fez uma promessa de que enviaria a semente da mulher, e essa semente seria o Salvador. E é isso que o homem deveria ter buscado. Mas em vez disso, o homem deu as costas para Deus, se afastou completamente do Senhor. Também se justifica o fato de Deus ter julgado o mundo nos dias de Noé, porque Deus já tinha provido um sacrifício. No capítulo 3, versículo 21 de Gênesis, quando Deus proveu peles para Adão e Eva, estabeleceu assim, para a raça humana, um princípio eterno. Caim e Abel demonstraram o que havia em seus corações quando eles vieram adorar a Deus. Caim e Abel trouxeram a sua oferta a Deus. Abel trouxe um sacrifício de sangue, um cordeiro imolado. Caim trouxe os frutos da terra. E lemos que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta.
O sacrifício de sangue. Essa ideia de sacrifício foi ensinado para Adão, portanto, todos sabiam que Deus exigia. E depois vemos que os patriarcas viveram tantos anos e que a vida de Adão e Matusalém conectaram a criação com o dilúvio. Não havia desculpa para os que viviam na terra, desde o dia de Adão até os dias de Noé, para o seu comportamento. Eles sabiam que Deus exigia deles. Depois lemos em Judas, capítulos 14 e 15, que Enoque profetizou naqueles dias. Enoque foi um testemunho de Deus e depois Noé pregou durante o período em que ele estava construindo a arca. E quando Enoque desapareceu, isso deveria ter alertado as pessoas quando Deus levou Enoque para o céu e o arrebatou. Isso deveria ter alertado as pessoas que Deus iria intervir. Eles também sabiam sobre este homem, sabiam sobre Matusalém e o significado do seu nome. Matusalém significa sua morte traz. Em outras palavras, quando Matusalém morreu, o povo sabia que o julgamento viria, o dilúvio viria. E depois, claro, tinha o ministério do Espírito Santo, pois lemos aqui em Gênesis capítulo 6, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Amigo, havia muitas razões para as pessoas voltarem para Deus. Portanto, o juízo que Deus enviou à humanidade era bem merecido. Não vamos acusar Deus falsamente. E deixe-me lembrá-lo mais uma vez que a humanidade deu as costas para Deus, exceto Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas. Portanto, Romanos 3,10 diz, não há justo, nenhum sequer. Agora havia alguns justos nos dias de Noé, Noé e sua família. Havia um homem que andou com Deus, que acreditava em Deus, confiou em Deus, e esse homem era Noé. E há uma comparação impressionante do fato de que os dias de Noé deverão se duplicar antes da vinda de Cristo. Não o arrebatamento, mas a vinda de Cristo para estabelecer seu reino na terra. Agora isso é muito importante. Vamos voltar para o livro de Gênesis, onde Deus diz, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Como eu disse, temos todas as evidências do mundo na Escritura para dizer que esta decisão de Deus justifica o que ele fez. E o mundo nos dias de Noé sabia que o juízo viria. Mas aqui temos uma nota feliz. No versículo 8 lemos, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora, neste ponto, creio que é conveniente mencionar outra coisa que é muito importante nesta situação que temos. Eu li recentemente um livro de um escritor proeminente, e ele faz alguns comentários sobre Noé e sua época. O livro é chamado O Começo. Na página 72 deste livro, eu li algo e gostaria de compartilhar com você. Ele diz, no meio de toda esta corrupção, lemos na Bíblia que o coração de Deus estava pesaroso, estava doído, e a dor é sempre uma atividade de amor. O que nós, como seres humanos limitados, não conseguimos entender é que o amor de Deus e a ira de Deus são o mesmo. Eu nunca percebi e nunca havia pensado desta maneira. O amor de Deus e a ira de Deus são a mesma coisa. São os dois lados da mesma moeda. O que nos acolhe e atrai a Deus é o seu amor. É a manifestação do seu ser. Deus é um Deus de amor. Ele ama independentemente do mérito. E é isso que nos atrai, porque nós respondemos a esse amor que ele se apresenta para nós desta forma. Mas aqueles que rejeitam seu amor, essa qualidade que é o próprio Deus, o amor, torna-se ira. E parece ser uma parede de fogo que queima e consome tudo. E vemos isso também em nós mesmos. É o nosso amor que nos faz ficar irados contra qualquer coisa que machucar o que nós amamos. Se você machuca um filho na frente de sua mãe, o amor dessa mãe vai se encher de ira. Você percebe, o amor e a ira são duas faces da mesma moeda. Por que ela se enche de fúria contra quem machucou seu filho? Porque ela ama o seu filho. Então aqui nós temos claramente descrito o momento em que o homem, ao rejeitar Deus, para de ver Deus como amor e começa a experimentar o amor de Deus como ira. E justamente com a humanidade, a criação inteira vai a juízo. E por quê? Porque a criação está ligada ao homem, portanto, o juízo de Deus é justo. E os homens precisam estar cientes do fato de que, se hoje eles rejeitarem o amor de Deus em Cristo, então eles terão que enfrentar a ira de Deus. Rejeite o amor e enfrente a ira. No versículo 8 temos o ponto principal da história. Espero que você não perca isso. Veja o versículo 8. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas, para mim, amigos, são as palavras que me dão mais ânimo. É um princípio divino que, eu creio, nos piores tempos,
Nos mais pervertidos e desmoralizados, sempre há uma testemunha de Deus. Deus sempre teve um homem em cena. Houve Moisés, Abraão, Elias, Daniel, Isaías, houve Jeremias, Paulo, Pedro. Deus sempre tem um homem especial em tempos de decadência moral na terra. E antes do dilúvio, houve Noé. Quando o mundo estava caindo aos pedaços, a figura gigante de um homem se erigiu como uma torre de granito, firme como um monumento apontando para o céu. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É muito encorajador ler esta história, porque a graça de Deus nunca foi retida a alguém que estava disposto a aceitá-la pela fé. E creio que o ponto principal da história está aqui. Falamos tanto sobre o juízo de Deus que as pessoas se perguntam: como pode um Deus amoroso julgar o mundo e levar as pessoas a sofrer tanto? Estou dirigindo a sua atenção para o versículo 8, amigo. Como Deus poderia olhar para um homem com graça em um momento como este? Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E para mim esta é a ideia principal. Noé achou graça aos olhos de Deus. Muito bem, o nosso tempo acabou, mas antes de concluir, quero fazer uma pergunta. Você já respondeu à graça de Deus? Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A mesma graça que estava à disposição de Noé, está também à sua disposição hoje. Amigo, se você nunca confiou em Cristo Jesus como seu Salvador, receba-o ainda hoje. Porque pela graça de Deus a salvação é possível para mim e para você. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.